O nosso culto está voltado num olhar para a família. O nosso culto está voltado num olhar para que a necessidade sobre as famílias e as casas. E Deus colocou um tema no meu coração, talvez não seja o melhor tema que eu pensei para retratar esse momento desse texto que Deus colocou no nosso coração. Mas é um momento oportuno para o tempo de hoje, sim. Rompendo os limites com a minha, com a sua família. Amém. Rompendo os limites com a minha família. Eu vejo que hoje esse tema, esse texto, essa mensagem falou muito ao meu coração. E a minha oração é que ela fale ao seu coração também. Não na mesma proporção, mas bem maior, bem mais profundo na sua vida, em nome de Jesus. Hoje queria falar para as famílias, sobre as famílias, porque nós vivemos um momento muito difícil, meus amados, na luta, sim, contra o coronavírus, contra o Covid-19. Muitas pessoas têm lutado para não pegar o vírus, né? Essa é a minha luta, porque eu acredito que não tenha sido infectado, eu acredito, né? Mas como tem aquelas questões dos assintomáticos, né? Eu estou com o meu auxiliar, a Elaine aqui, que me ajuda aqui, me dá as deixas aqui, as dicas aqui, os assintomáticos, porque de repente, nas nossas idas e vindas, nós de repente poderíamos estar já ter infectados e não sabermos. Mas a nossa luta hoje, a nossa batalha hoje, sim, ficar em casa, cuidar, lavar as mãos, estar protegido, se necessário for na rua, né? E nesse nosso movimento, nos protegendo para não sermos infectados, amém? E essa luta sobre uma sobrevivência contra esse vírus. Temos que ter muito cuidado, irmãos, para não sermos infectados por essa doença. Então, nós precisamos sim ter o nosso cuidado, e eu falo aqui como um veículo de comunicação para nós, não somente para a nossa igreja, mas todos aqueles que estão assistindo essa transmissão, que se puder, fique em casa, assim. Se puder, se sair, né? Saia com sua proteção, com seu álcool, porque não é fácil. Não tem sido fácil esse tempo que nós temos vivenciado. Porém, meus amados, nesse tempo enfrentamos graves problemas também. Não somente na instância individual, não somente no sentido do indivíduo com o qual eu me protejo, ao qual eu me resguardo, mas também no sentido familiar. Na questão de família, na questão da nossa casa, dos nossos. As famílias têm sofrido nesse tempo também. Alguns causas que têm atingido a família é o próprio coronavírus. É o próprio Covid-19 que se alguém está infectado ou enfermo, toda a família é atingida, sim ou não? Toda a família é atingida por lutas, por tantas que têm passado. Privações, né? Privações. Até porque, e não somente na questão, Elane, irmãos, na questão do Covid, como eu falei, do coronavírus, mas nas questões paralelas, nas questões secundárias, nas questões derivadas do coronavírus, derivadas desses confinamentos. Vem refletindo, e eu quero trazer a nossa atenção, me ajuda, vem comigo aqui. Continue comigo aqui. Eu quero trazer a sua atenção e a nossa reflexão hoje, o nosso cuidado hoje, nesse momento, porque Deus tocou no meu coração, tem tocado no meu coração, e eu vou falar para você que tem chegado a nós, não só uma, duas ou três famílias, outras mais famílias, tem chegado com as suas dificuldades, com os seus problemas para ser enfrentado. E de uma forma ou de outra nós temos tentado ajudar, dar um norte, uma direção, uma solução muitas vezes. Porque as famílias têm sido sim assoladas nesse tempo, sim. Parece que o inimigo aproveita esse momento que mundialmente
todos estão sendo atingidos e vem com uma bomba e solta muitas vezes no centro da nossa casa. Muitas vezes de uma forma que nós nem esperamos. E quando alguém é atingido, irmãos, simplesmente com uma doença, com uma enfermidade, não é somente você ou aquela pessoa sofre, é atingida por ela. Nós sabemos que a família inteira sofre. Nós sabemos que a família inteira adoece junto com o ente, junto com os seus. E a luta não se torna uma luta individual, mas uma luta familiar. Porque é assim que funciona, é assim que se trata, irmãos. E esse texto que eu quero ler com você, Segunda Reis, capítulo 4, abre sua Bíblia, em 2 Reis, capítulo 4, os 7 versículos, rapidamente, lida justamente de uma luta de uma família, de uma batalha de uma família, irmãos, que aqui é relatada na palavra de Deus, essa família precisa transcender, precisa ultrapassar. E vocês vão ver que não foi fácil, e não é fácil. Nem para você que está passando as suas lutas, nem para essa família aqui que está passando a sua luta na palavra de Deus, nem para minha e nem para as nossas. Mas eu convido você a transcender, a ultrapassar como o tema dessa mensagem, rompendo os limites com a sua família. E você quer romper os limites com a sua família, transcender os momentos, ultrapassar algumas realidades difíceis. Vamos juntos, vamos ter uma direção segundo a palavra de Deus. Eu queria convidar você a refletir junto comigo à luz da palavra de Deus. Vamos lá, 2 Reis, capítulo 4, de 1 a 7. Pegue a sua Bíblia, irmãos, em nome de Jesus, olha para mim, pegue a sua Bíblia, pegue a sua Bíblia, abra comigo. Não fica somente como um telespectador desse lado, não. Interaja comigo. Deixa o Espírito Santo falar com você. Deixa ele ministrar sobre a sua vida. Deixa ele entrar, mudar as cores de lugar, entender, fazer você se deslocar. A palavra não somente conforta, mas nos inquieta também. E essa dinâmica dessa faca de dois gumes que nos conforta e nos inquieta tem que ser direto sobre a palavra de Deus. Então eu queria convidar você, abre a sua Bíblia, se há alguém perto de você sem a palavra de Deus, fala ao teu filho, pega a palavra de Deus, vamos acompanhar, vamos juntos ver uma direção, um caminho para transcender os problemas, as lutas das nossas famílias. Amém? Glória a Deus. 2 Reis, capítulo 4, de 1 a 7. Diz assim a palavra do Senhor. Certa mulher, das mulheres dos discípulos dos profetas, isso é muito importante, eu vou fazer um destaque sobre isso, tá? Clamou a Eliseu, o profeta daquele momento, daquela época, que profetizava sobre Israel, sobre Judá, naquele momento, dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que ele temia ao Senhor. É chegado o credor agora para levar os meus filhos, meus 2 filhos, para serem escravos. Eliseu lhe perguntou: o que te hei de fazer? Dize-me que é o que tens em casa, então. Ela respondeu: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então eu vejo naquele momento o Espírito de Deus, a minha toca no coração de Eliseu e fala assim, ó. Então faz o seguinte, vai, pega emprestado vasilhas a todos os seus vizinhos, vasilhas vazias, tá? Não é vasilhas vazias. Não poucas, bastante vasilhas. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre os teus filhos e deita o teu azeite e em todas aquelas vasilhas. Põe em parte o que estiver cheia. Partiu, pois, dele e
e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos. Este lhe chegavam as vasilhas, e elas iam sendo cheias. Chegavam vasilhas e elas iam sendo cheias. Cheias as vasilhas, disse ela a um dos filhos: chega-me aqui mais uma vasilha para poder encher. Mas ele respondeu: não há mais vasilha, mãe. Nenhuma vasilha, as vasilhas acabaram. E o azeite daquele momento parou. Então foi ela e foi dizer ao homem de Deus. E ele disse: vai agora, vende o azeite e paga as tuas dívidas, e tu e teus filhos vivereis do resto da finança, da provisão desse azeite, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Deus, fala-nos sobre esta palavra, Pai. Sobre as nossas famílias. Assim como o Senhor agiu sobre essa família aqui, que o Senhor haja sobre a nossa, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Meus amados, aqui está um relato de uma família. Uma família comum naquela época, uma família que estava passando por uma dificuldade, nós vimos aqui. Uma família que estava vivendo. E eu queria fazer alguns destaques aqui sobre esse texto, queria destacar com você. E o primeiro destaque aqui, que essa família estava passando por um luto. Às vezes a gente lê as dificuldades, a gente vê a batalha, a gente lê esse texto e não percebe que esse detalhe é muito importante. Que essa família, essa esposa era viúva. Esses filhos estavam órfãos de pai. O provedor daquela família. Aquele que cuidava da família. Que sustentava aquela família. Aquela família estava passando por um grande luto, irmãos. O luto, a perda de alguém querido, de alguém amado, de alguém próximo. E eu queria isso quando eu li esse texto, tem tudo a ver com o nosso contexto hoje, porque muitas pessoas têm passado por luto. Porque muitas famílias têm enfrentado o luto desse tempo de hoje de coronavírus. Nesse tempo de hoje, um tempo de perda. Porque o luto é um período difícil para todas as pessoas. Um luto, naturalmente, é um período complicado, irmãos. E se você tem passado pelo luto, eu sei que é difícil para você. Eu sei que as circunstâncias não são fáceis para você, meu amado, minha amada, meu amigo, minha amiga, em nome do Senhor Jesus. Eu sei que você, talvez as pessoas não te compreendem. Talvez as pessoas não entendem. Mas eu queria que você, se você tem passado, ou conhece alguém que tem passado por esse luto, irmãos, eu queria que você se agarrasse, entendesse mais ainda essa palavra. Porque aquela mulher estava passando pelo luto, aquela família estava passando pelo luto. A dor do luto não é somente quando nós perdemos uma pessoa, ou melhor, quando uma pessoa morre. Talvez a dor do luto seja mais forte quando uma pessoa morre perto de nós. Mas o luto também é quando perdemos alguma coisa. Nós passamos por um processo de luto. Quando nós perdemos um emprego, ou talvez seja a sua realidade, ou a realidade do teu filho, a realidade do teu marido, ou a realidade da tua esposa. Esse processo que muitas vezes que o coronavírus tem proporcionado para muitas famílias. E quando o emprego morre, compreendeu? Quando há o falecimento dessa provisão, muitas vezes ou parcialmente nós entramos em luto. Nós enfrentamos um luto por essa causa, por esse emprego, por um fechamento de um curso que você está fazendo na faculdade, um curso que teve que trancar e teve que paralisar.
como um sonho que muitas vezes estava no pleno vapor da tua vida. E de repente, esse sonho teve que cessar, teve que travar. E desmoronou o sonho em você, com a sua vida, com a sua família, meu amado. E esses sintomas que você tem sentido com esse desmoronamento dos seus sonhos, talvez seja um processo de luto que você está passando. Nós vivemos o luto quando uma pessoa, não somente quando uma pessoa morre fisicamente, mas muitas vezes quando uma pessoa morre dentro de nós. A pessoa está viva fisicamente, a pessoa continua viva biologicamente, mas ela dentro de nós ela morre. Mas dentro de nós ela falece. E a gente vive um luto de uma morte de uma pessoa viva. Estão me compreendendo, amém? São as facetas do luto em nós. São as circunstâncias que nós precisamos enfrentar, que está em nossa volta, que está na minha e na sua vida. Aconteceu com aquela família, meu amado. Aconteceu com essa família. Essa família está vivendo um luto. Nós não sabemos como aquelas crianças, aqueles filhos estavam enfrentando aquilo. Nós não sabemos como aquela esposa estava passando por aquilo. Queria destacar algo importante, algo relevante também nesse texto. A segunda coisa que eu queria identificar aqui é o problema financeiro. E isso também tem tudo a ver com o que nós estamos passando agora. Que você, talvez eu e você, esteja enfrentando agora, nessa exata realidade, irmãos. Acabaram todos os recursos financeiros daquela mulher, daquela família. Os boletos começaram a chegar, não pararam de chegar. As faturas continuaram a chegar. Os credores daquela época bateram na porta e talvez aquela mulher não conseguia mais dormir, aquela mulher não vivia preocupada o tempo todo, irmãos. Você consegue entender a dor, a aflição daquela mulher? Será que essa família mora no Brasil? Parece que essa família mora no Brasil. Parece que essa família mora no Rio de Janeiro, com essas lutas. Eles estavam correndo o risco dos filhos serem tomados como escravos pelos credores daquela época, porque naquela época era normal esse costume. Se a família devia, os credores podiam pegar os seus filhos como escravos. Aquela mulher estava na iminência de não somente viver o luto pela perda do marido, mas também estava na iminência de viver o luto pela perda dos seus filhos. Seus 2 filhos. Algo difícil. Algo complicado, irmãos. Sabe, outra coisa que eu identifico nesse texto, importante, eu queria destacar com você, que aquela mulher era viúva de um profeta. E isso também mexe conosco. Quando eu leio, mexe conosco. Então, a calamidade, os momentos de difícil, os momentos de crises, de grandes crises, também atingem os servos de Deus. Irmãos. Era a mulher de um profeta. Também atinge os servos de Deus. Também atinge, irmãos, a casa de um profeta, de um pastor, de um líder, de um servo, de uma serva fervorosa. Talvez você conhece uma mulher de oração. Talvez você conhece um servo de Deus que trabalha ardentemente no reino de tu conhece ele, tu conhece ela. E talvez ele ou ela possa estar precisando de que você ligue para ele, ligue para ela, passe o zap. Ou simplesmente, se você sentiu no teu coração
de haver uma mobilização, de abençoar essa pessoa de uma forma direta, contundentemente, diretamente. Se Deus falar no teu coração, faça assim, irmãos. Porque a mulher daquele profeta, a família daquele profeta estava passando também por necessidade. Em meio a essa grande crise, irmãos, familiar, podemos ver a providência de Deus fazendo aquela mulher sobreviver, ultrapassar, transcender aquele momento. Nós podemos ver, verificar, ler, nós lemos aqui nesse texto, graças a Deus, sobre aquela família. O final dessa história não foi triste. O final dessa história não foi um final de desespero, irmãos. Deus agiu na vida daquela mulher. Deus agiu na vida daquela família. Glória a Deus. Deus veio agir com poder e glória. E eu queria profetizar sobre a sua casa, sobre a sua família, nessa palavra também. Com a graça de Deus, atingiu aquela família, atingiu essa família aqui que nós lemos aqui. Ela há de atingir a sua casa, a sua família também, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, aleluia, meu amado. Receba essa palavra. Uma palavra que transcenda as circunstâncias, que transcenda o momento, que transcenda as circunstâncias vivenciadas por você, o momento vivenciado pela sua família, pela sua casa, pelos seus. Em nome do Senhor Jesus, como aquela mulher, através daquele profeta, ela foi atingida, foi agraciada por Deus. E assim chegue na sua casa, sobre a sua família também, meu amado, minha amada, em nome do Senhor Jesus. Mas eu olho para esse texto e eu aprendo. A palavra de Deus nos dá caminhos, nos dá direção, nos dá aprendizado, ensinamentos, que eu e você precisamos olhar e aprender. E esse texto é rico. Como eu tiro ensinamento sobre ele, eu não posso tirar todos aqueles que eu olho aqui e identifico, mas alguns eu queria compartilhar com você nesse momento. Algum ensinamento que aquela família experimentou, queria que você tirasse como lição para você, queria que você tomasse para você como preciso tomar para a minha vida também. Primeiro, meu amado, minha amada, sabe que eu destaco aqui, eu tiro de lição aqui? Tem certos problemas, presta atenção. Olha só. Tem certos problemas que não terá reversão. Presta atenção. Tem certos problemas, nós precisamos estar muito atentos a isso. Você precisa estar muito sensível a isso. Por isso nós precisamos do poder de Deus. Por isso você precisa de Deus esclarecer e mostrar claramente para você, meu amado e minha amada. Tem certos problemas que não terá uma reversão. Eu terei que aprender a conviver com ele. Sabia disso? É difícil a gente pensar sobre isso, mas é necessário para que nós suprirmos as nossas crises, transcender o limite. Eu preciso entender isso. Na proporção certa e na direção certa. Quando aquela mulher colocou o caso para aquele profeta, o caso da sua viuvez, meu amado e minha amada, nós lemos aqui no versículo 1, não teve como Eliseu reverter aquela questão. Vocês estão me entendendo? A Bíblia não fala quanto tempo o profeta, marido daquela mulher, morreu. A Bíblia não relata para nós, não narra para nós se foi naquele mês, ou foi naquela semana, ou foi naquele dia, ou foi naquele ano. Nós não temos informações específicas para afirmar o tempo exato do falecimento daquele profeta, daquele marido, daquele pai.
E aquela mulher estava vivendo a sua viuvez. E colocou essa questão também para o profeta. Então, o que eu entendo aqui? Você precisa entender isso. Que tem questão da nossa vida que precisa ser revertida. Amém? Glória a Deus. E se Deus quiser, vai agir na minha e na sua vida e vai reverter. E vai agir. E vai mudar. E vai transformar em nome do Senhor Jesus. Mas tem questões. Tem questão que não vai haver a reversão. E essas questões você precisa superar. Glória a Deus. Você precisa pedir a Deus que Deus te ajude, nos ajude a superar. Porque não tem reversão. Eu não sei se foi a questão do tempo, eu não sei se foi a questão, outras questões, com qual aquele profeta não foi ressuscitado. Porque Deus ressuscitou outros homens, outras mulheres, outras crianças. Nós sabemos disso como relata a palavra de Deus para nós. Com o próprio profeta Eliseu, que está aqui nesse momento. Mas nesse momento, nessas circunstâncias, nessa causa, não houve reversão. Aquela mulher precisava aprender a lidar com essa questão da viuvez e superar isso. Então, tem questões da nossa vida que precisamos ser revestida, mas tem questão que precisa ser superada. Grave isso. Tem questão da nossa vida que precisa ser revertida, mas tem questão da nossa vida que precisa ser o quê? Superada. Aí Deus vai dar uma ferramenta. Aí você vai buscar a Deus. Deus você vai pedir a Deus como você vai fazer isso. Existem várias ferramentas, existem vários processos. E ela sofreu um processo aqui, nós vamos ver aqui. Nós vamos caminhar junto com isso. E vamos entender, compreender. Eu queria que você entendesse isso. Porque muitas vezes a gente vai orar, muitas vezes a gente vai sofrer, muitas vezes é a questão do luto. Olha só, o que aquela mulher está enfrentando, você está enfrentando. Você quer uma resposta que não vai ser a resposta que vai ser de Deus para a sua vida. Um exemplo, certas questões de luto, de morte mesmo, meu amado, minha amada, que eu e você enfrentamos, podemos enfrentar. Eu confesso que eu já enfrentei. Quem conhece a minha vida, quem conhece a minha trajetória, sabe o grande luto que eu enfrentei na minha vida com meu pai. Que ele foi ceifado dessa terra, que eu vejo ao meu olhar prematuramente. E a forma como foi tão violenta do acidente, tão forte para a minha família, que não atingiu somente eu, meu irmão, minha mãe, que está nos assistindo aqui, que ficou, minha mãe no acidente ficou, todos sabem, as pessoas sabem, que ficou 7 dias, 5 dias no CTI, entre a vida e a morte. E minha mãe é 15 dias. E minha mãe é um milagre de Deus. É um milagre do Senhor. Onde eu olho para minha mãe e falo assim, Deus existe. Aleluia. Glória a Deus. Mas não tem como reverter, meu amado. Meu pai não vai voltar. Meu pai não vai retornar agora. Eu creio em Deus, eu tenho uma esperança que Ele tem entregue seu coração para Jesus para nós reencontrarmos no céu e celebrarmos ao Senhor juntos. Mas aqui na terra, Ele só está vivo nas minhas lembranças. Ele está vivo nos seus exemplos. Ele está vivo nos momentos que foram eternizados dentro de mim. E essas ferramentas que me faz superar o luto, que faz eu continuar vivendo com um chefe de família, levando esse exemplo, esse legado para a minha casa, para não envergonhar a minha família, para não deixar os meus de lado.
ou a parte, ou a desejar, como olhando para o meu pai. Você está me compreendendo? E eu aprendi a superar essa questão que não houve reversão. Porque tem problemas na sua vida, na sua família. A sua família, estou falando de família, amém? Tem problema na sua família que vai ser revertido em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Mas tem problemas que vai ter que ser superado. Talvez aquele emprego que você perdeu, você nunca mais vai ter um emprego igual. Entenda isso, meu amado, minha amada. Você precisa entender isso. Talvez você vai ter um mais inferior que você vai galgar, construir uma outra história. Talvez você vai ter um até melhor. Glória a Deus em nome de Jesus. Mas aquele você nunca mais vai ter igual e você não pode ficar se lamentando ou pedindo a Deus algo que já está falecido, que não tem reversão. Mas tem que ser superado. Só superamos as coisas que são irreversíveis, só superamos com a presença de Deus. Aleluia! Glória a Deus! Grave isso na sua mente, Deus agora. Nós só conseguimos superar as coisas irreversíveis com a presença de Deus dentro de nós, dentro da nossa vida. Glória a Deus! Aleluia! Glória a Deus! Irmã Lani, irmã Divânia, irmão Manuel, estou lendo aqui os primeiros nomes. Glória a Deus! Então que nós precisamos pedir a Deus sensibilidade, sabedoria do alto, do trono da graça de Deus. Deus, me ajude a discernir o que é reversível e o que é superável. Escreve para mim. Eu preciso discernir o que é reversível e o que é superável. Escreve para mim. Quem é o primeiro que vai escrever para mim? Eu preciso identificar na minha vida o que é reversível, que Deus vai reverter, e o que é superável. Em nome do Senhor Jesus. Escreve para mim, deixa registrado para mim aqui em nome do Senhor Jesus. Segundo, irmãos. Não, vou esperar quem vai escrever primeiro. Vai, interaja comigo, vem comigo. Vai. Vem com a sua família, não deixe a sua família escapar nesse momento. Vamos caminhar junto. Comigo, com a sua família, porque eu estou nesse mesmo barco. Nós estamos no mesmo barco, irmão. Nós estamos na mesma terra. Nós estamos no mesmo Israel. Nós estamos no mesmo. Nas suas proporções, nós estamos caminhando juntos. Estamos caminhando no mesmas lutas, muitas vezes. Glória a Deus. Eu preciso entender da minha família o que é reversível e o que é superável. Porque as coisas irreversíveis da minha vida, estou repetindo, só podem ser superadas em Deus. Amém? Glória a Deus, aleluia. Segundo, vamos comigo. Segundo, o que eu aprendo com essa família que nós lemos aqui para abençoar a minha família? Segundo, eu preciso ter uma orientação de Deus para a minha família. Isso é muito importante. Glória a Deus. Deixa eu voltar aqui, deixa eu interagir contigo. Eliseu, eu preciso decidir o que é reversível e o que é superável. Amém? Glória a Deus. Eu preciso identificar na minha vida, pastora Solange, o que é reversível e o que é superável. Porque aquilo, volto a dizer, aquilo que é irreversível na minha vida, eu só consigo superar em Deus. Glória a Deus. Amém? Aleluia. Vamos, que a hora não para. Deixa eu avançar. Segundo, eu preciso obter orientação de Deus para a minha família. Por que eu estou falando isso, irmãos? Preste atenção. Olha para o texto. Olha para o texto. Nós não sabemos quais foram os movimentos daquela mulher, daquela viúva. Não é relatado para nós no texto aqui o que ela fez para reverter o quadro da sua família, para mudar o quadro da sua família. Mas a luta daquela mulher é muito grande. A luta financeira, a luta emocional, a luta dos problemas daquela família era muito grande.
Não sei se ela tentou negociar com os credores. É bem possível que sim, eu já estou conjecturando agora, e eu acredito que sim. Porque nas atuais conjunturas daquela mulher que estava vivendo, eu acredito que ela tenha tentado negociar com os credores, negociar as dívidas, tentar de uma forma ou de outra amenizar, sanar aquele problema. Eu não sei se ela tentou buscar recursos para amenizar a sua dívida, a sua questão financeira. Eu não sei se ela tentou, de uma forma ou de outra, chorar com suas amigas, chorar com família, com os outros profetas daquela época, para amenizar a dor. Porque compartilhar o problema, irmãos, presta atenção, família, compartilhar o problema também é um bálsamo para nossas vidas, muitas vezes. Às vezes a gente precisa botar para fora, compartilhar. Não compartilha somente alegria. Eu tenho um dos grandes problemas do Facebook, né? É que todas as famílias são bênçãos, de todas as famílias só passam alegria, que todas as famílias não passam necessidade, que todas as famílias só estão sorrindo, só estão em momentos alegres. Essa é a família do Facebook. Nós sabemos muito bem disso, você sabe muito bem. Essas são as famílias do Facebook. Essas famílias do Facebook não é a família real. Não é a família do nosso tempo, da nossa rotina. Porque até essas famílias, que glória a Deus, postam esses momentos felizes, esses momentos alegres, que eu posto isso também, estou inserido nessa realidade. Nós passamos por momentos difíceis, mas esses momentos difíceis não estão estampados na mídia. Muitas vezes não chegam nos lugares públicos. Ficam no privado, e no privado, muitas vezes, da sua casa, estou falando para a família, não estou falando somente do caso pessoal, estou falando para a família, essa palavra é para a família. E muitas vezes, no privado da sua família, você sofre sozinho, dói sozinho, você luta sozinho, você tenta sozinho, e não consegue muitas vezes resultados. Que talvez foi o caso daquela viúva. Mas uma coisa aconteceu com ela. Ela buscou naquele momento o profeta que estava profetizando naquela terra. O profeta, o qual sabia que Deus se manifestava na vida dele. Ela buscou naquele momento, irmãos, uma orientação de Deus para a sua família, através do profeta de Deus. Eu não estou colocando em xeque aqui os nomes. Eu não estou colocando em xeque aqui, nesse momento aqui, a minha reflexão, que eu trago para a sua reflexão. Não é trazer o fulano de tal, o pastor Everton, a irmã Elane, a pastora Solange, que está conosco, o pastor Assis, que está conosco, nosso ministério, o pastor José Luiz Júnior, o pastor Zezinho, o pastor José Luiz. Estou falando desses que Deus tem levantado grandemente no nosso ministério, na nossa vida. Glória a Deus! Eu honro, eu louvo a Deus por esses pastores que Deus tem levantado na Igreja Batista Missionária em Marechal Hermes, para se juntar ao nosso ministério lá. Mas nesse momento que Deus falou o meu coração sobre família, aquela família buscou uma orientação de Deus, ponto. Buscou uma direção de Deus, ponto. Estão me compreendendo? Vai além, transcende. Se for desse pastor tão falho aqui, tão imperfeito como eu, glória a Deus, que eu seja um instrumento na sua vida, em nome do Senhor Jesus. Se for um dos nossos pastores, glória a Deus. Mas se for outra pessoa, o qual Deus vai direcionar para a sua vida, que seja, mas que você e a sua família sejam orientados por Deus. Deus não pode passar a margem. Deus não pode andar em paralelo. Deus não pode ser uma tangência na sua vida. Ele tem que ser transcendente, tem que atravessar, ele tem que atingir-nos em nome do Senhor Jesus. Aleluia, você me compreende? Você me compreende? Todos os esforços, todos os esforços, todas as lutas, toda a batalha daquela família
Não pode ser, não pode ser sozinha. Não pode ser sanado sozinha. E olhando para nós, toda a sua luta, toda a sua batalha, da sua família, não pode ser sozinha, irmãos. Eu estou colocando uma direção da onde, segundo a palavra de Deus. Eu não estou colocando uma regra. Eu estou colocando uma possibilidade aonde Deus se manifestou na vida dessa família. Eu quero que se manifeste na minha família também. E eu quero que se manifeste na tua família também, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Você precisa ter uma direção de Deus. Buscar uma direção, uma orientação de Deus para a sua família. Em nome do Senhor Jesus. Quando ela fez isso, quando aquela mulher, com aquela viúva fez isso, a realidade começou a mudar. As possibilidades começaram a surgir, porque Deus entrou no circuito. Deus entrou na direção. Eu gostei da forma. Olha o que o profeta fala para ela. O que eu posso fazer por você? O que tu tem em casa? Vamos ver, eu acho que o profeta Eliseu foi, pô, cara, como eu vou abençoar essa mulher? Tá difícil. Os credores, os agiotas daquela época eram duros. Os agiotas, naquela época como é de hoje, eram ferrenhos. Sem piedade, sem dor. Como eu posso ajudar aquela mulher? O que você tem em casa? Eu tenho uma botija de azeite. Eu tenho só tenho isso, tenho nada. Tenho nada. Aí Deus Espírito Santo falou no coração de Eliseu. É aí. É aí. É aquilo que você tem. É as poucas forças que te restam. É o pouco ânimo, o pouco sorriso, talvez, que sobrou. É as últimas gotas que saem dos teus olhos. Só tenho isso, Deus. É isso. Pegue isso que eu vou multiplicar sobre a sua vida. Eu vou agir com poder e glória no natural, eu vou fazer o sobrenatural. É nesse caminho. Coloque nas minhas mãos. Deixa eu te orientar. Deixa eu tomar a rédea. Deixa eu dar a direção para a sua casa, para a sua família. Em nome do Senhor Jesus, receba, meu amado. Receba, minha amada. Receba, família. Em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Amém? Glória a Deus. Terceiro. O que eu aprendo com essa família? Para abençoar a minha família, como exemplo. Terceiro. Identifique. Independente da realidade que a sua família enfrenta, olha só. Independente da realidade que a sua família enfrenta, vocês precisam lutar junto. Meu irmão, meu amado, minha amada, como Deus falou isso no meu coração, eu falei, meu pai, é isso. É isso que as famílias precisam também. Essa mulher passou por isso. Ela mostrou na prática, mostrou para mim, está mostrando para você. Vou repetir, terceiro. Independente da realidade que a sua família enfrenta, talvez só você saiba, vocês precisam lutar juntos. Amém? Olhe para ele, olha para ela. Recebeu aí? É assim. Porque aquela mulher fez aqui, assim. Aquela viúva mostra para nós isso. O profeta mandou juntar um máximo de vasilhas. O profeta mandou juntar um máximo de vasilhas para aquela mulher. Olha só, junte o máximo de vasilhas e não pouco. Sabe o que não pouco? Que eu não olhei isso, que não pouco, ô mulher. Olha só, você quer minha orientação, né?
Você quer Deus que age na sua vida, né? Então, junte vasilhas. Quando ele fala assim, e não pouco, é assim, ó, e se esforce, compreendeu? Se esforce, junte muitas vasilhas. A mãe foi pegar as vasilhas, os filhos foram pegar as vasilhas. E as vasilhas, as botijas, irmão, as botijas geralmente eram feitas de barros. Não é uma botija de plástico, não é uma botija é uma botija de barro. Isso eram botijas grandes, eram botijas pesadas. E aquela mulher carregou aquelas botijas pesadas. Aqueles filhos, aquelas crianças, não sei se eram adolescentes, se era junior, pegaram também no pesado. Pegaram junto porque eles tinham um propósito, entenderam uma orientação de Deus. Eles tinham que estar o quê? Juntos. Aquela mulher não podia se juntar sozinha. Aqueles garotos não podiam juntar sozinhos. Talvez foi a mãe para uma rua. Um garoto foi para uma rua. O filho foi para outra rua. E cada um foi juntando, pediu ajuda para o outro. E fizeram uma mobilização. E juntaram o máximo. O profeta pede para os vizinhos. Foram batendo em porta. Foram batendo para os amigos. Botaram no WhatsApp, botaram no Facebook. Botaram, preciso de azeite, preciso de vasilhas vazias. Eles foram recebendo. Eles foram nas casas. Eles pegaram aquela mulher e aqueles filhos, estavam juntos, lutando junto, batalhando junto para reverter aquela questão que precisava ser revertida, porque essa questão era para ser revertida. Lembra do primeiro ponto? Olha só, irmão. Tem questões que não serão revertidas. O reversível na nossa vida. Então eu preciso superar. Primeiro ponto. E eu só consigo superar as coisas irreversíveis na minha vida com a ajuda de Deus. Amém. Mas tem questão que são reversíveis, que podem ser revertidas. Amém? E essa questão eles conseguiram identificar nesse momento. Então, e para ser revertidas, eles precisavam estar juntos, unidos. Talvez com suas opiniões, são pessoas diferentes, eram crianças diferentes, e criança é criança, jovem é jovem, irmão. Tô cansado, mas vai, filho. Tá pesado, mas vai, filho. As mãos daquela mulher podiam estar cansadas, os braços podiam estar exaustos, mas ela precisava lutar. Aquelas crianças precisavam estar juntos, precisavam ajudar. Oh, glória a Deus, mulher, esposa, em nome do Senhor Jesus. Você precisa lutar com o teu marido. Você precisa lutar com o teu marido, esposa, em nome do Senhor Jesus, e compreenda isso. Lute com o teu marido e pelo teu marido. Senão, ele não vai conseguir sozinho. Aquelas crianças não iriam conseguir, e se conseguisse, não seria no patamar da forma que Deus planejou para eles. Ele não vai conseguir sozinho. Então, mulher, lute com ele, em nome do Senhor Jesus. Esposa, precisa lutar com seu marido. Marido, precisa lutar com a sua esposa. E essa palavra é para você. É para você, meu amado. Eu não estou falando se você é servo de Deus ou não, se você é evangélico ou não, estou falando essa questão. Eu estou falando da tua família. Eu estou falando e se retratando das realidades que nós temos vivenciado, da calamidade que as famílias têm passado, das lutas que você tem enfrentado e eu também tenho enfrentado as minhas. Eu preciso estar junto com a minha esposa, com o meu filho. Você precisa estar com sua esposa, com seu filho com seu esposo, e minha esposa com seu marido. Chega de argumentar. Chega de levantar justificativas. Eu não estou falando que é verdade, que não é verdade, que é verídico, se não é verídico. Eu estou falando que se essa questão daquela mulher, daquela viúva, que ela identificou que poderia ser revertida, que talvez para ela não era nem reversível.
Mas como Deus mostrou para ela, pode ser reversível, mas é preciso que você esteja junto. Filhos que estão ouvindo essa minha voz, vocês precisam ajudar os seus pais. Vocês precisam batalhar junto com os seus pais. Os seus pais não podem se matar por vocês sozinhos, não. Vocês precisam, em nome do Senhor Jesus, ajudar, seja no trabalho, seja no seu estudo, seja trazendo menos problema para os seus pais, em nome do Senhor Jesus. Vocês precisam ajudar os seus pais. As famílias precisam estar juntas. Se você não consegue, peça ajuda a Deus. Peça orientação a Deus. Ponto 2. Nós precisamos de orientação de Deus. Porque muitas vezes nós batemos a cabeça, sofremos muitas vezes, porque muitas vezes estamos tentando sozinhos, com os nossos próprios argumentos, com nossas próprias ferramentas. Pega as ferramentas de Deus e aplique na sua família, na sua casa, em nome do Senhor Jesus. Caminhe sozinho, não caminhe sozinho, caminhe juntos. Deus falou para Adão, para a primeira família, o protótipo da família. Não é bom que você esteja só. Falhei uma ajudadora, uma disjuntora, que estará ao teu lado, não será maior nem menor, vai estar junto contigo, vai te completar naquilo que te falta, Adão. Não vai ser igual a tua esposa, nunca será igual a você, marido. Esposa, entenda. O teu marido é diferente. Você está sofrendo porque você quer mudá-lo. Ou mudá-la, marido. Talvez você não vai conseguir mudá-lo nem mudá-la, mas você precisa superar isso. E vocês só vão superar isso em Deus. Mas em contrapartida, você, marido, precisa ajudá-la. E você, esposa, precisa ajudá-lo. Porque Deus quer derramar o melhor dele sobre a sua vida. Seja na questão emocional, espiritual, ou até como aquela mulher financeira, circunstancial, em nome do Senhor Jesus. Receba em nome de Jesus. Aleluia. Estejam juntos. Em nome de Jesus. Quarto e último. Pastor. Eu vou parar. Quarto e último, queria deixar para você. Que eu aprendo com essa família. E eu aprendo com esses que deixam para nós. E esse eu vou ler o versículo na íntegra aqui com você. Versículo 4. Então, disse o profeta para aquela mulher: entra e fecha a porta da sua casa sobre ti e sobre a sua família, sobre seus filhos, e deita o teu azeite e em todas aquelas vasilhas põe a parte que tiver cheia. O que eu vou tirar? O que eu tirei de lição aqui para minha vida, para minha família? Eu quero que você entenda para a sua família. Fecha a porta sobre os seus. Fecha a porta. Entra, mulher. Entra, família. Fecha a porta sobre os seus. Fecha a porta sobre os seus filhos. Fecha a porta que Deus vai manifestar. Deus vai agir. Deus vai agir, mas fecha a porta. Agradece os vizinhos. Agora é vocês e Deus. Adileia, porque eu não consegui pegar aquela música. É você e Deus. E quando eu olho para esse texto, é impossível não me remeter a Mateus 6,6. Que o próprio Jesus fala: mas tu, porém, quando orares, vai para o teu quarto. E o que ele faz? E o que ele pede? A palavra do profeta: fecha a porta, oras ao teu pai que está em secreto, e teu pai que vem em secreto te recompensará, não somente a sua vida, mas recompensará a sua família, em nome do Senhor Jesus.
Tranca as portas, não deixa ninguém entrar, nenhum mal entrar, fecha portas, não deixa, se você vê, se identificar que tem problemas que possam estar, fecha, irmão, fecha a porta sobre os seus filhos, sobre a sua família, sobre a sua esposa, sobre o seu marido, fecha a porta, fecha a porta, fecha a porta, meu amado, em nome do Senhor Jesus, compreenda essa palavra. Eu não sei como como o Espírito Santo está falando sobre você. Eu não sei como Ele está ministrando sobre o teu coração, mas fecha a porta. Fecha a porta, chama os teus para dentro, fecha a porta. Vá para o teu quarto, vai para a tua intimidade com Deus, vá para o seu íntimo com o Senhor, se derrame sobre Ele, derrame o azeite e Ele multiplicará. Eu creio em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus, meu amado, minha amada, família, esse é o caminho que Deus colocou aquela mulher naquele tempo e nos dá esse caminho para mim e para você. Derrame. Deus derramou da sua provisão sobre eles. Eles ultrapassaram aquela crise. Experimentou as bênçãos de Deus sobre a sua família, sobre a sua casa. Superou o problema do luto. Superou o problema da perda. E conseguiu transcender os limites que estavam sobre eles. Deus não somente operou no passado, mas opera hoje. Opera hoje. Eu creio em Deus, que Ele quer operar e vai operar sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Mas você precisa de Deus. Você compreende que tudo começou na medida que eles colocaram Deus à frente. Na medida que ela colocou a orientação de Deus à frente. Então entronize Deus na sua vida, na sua família. Entronize Deus sobre a sua casa, sobre a sua família. Eu pergunto para você, meu amado, com muito amor e com muito carinho. Aonde está Deus na sua família? Aonde Deus está posicionado sobre os seus? Será que está no centro, no meio? Ou será que está mais? Será que está no quintal? Será que está na rua? Será que está no templo? Porque o templo está fechado, meu amado. Aprove Deus nesse tempo fechar o templo para que ele possa entrar nas casas. Deus fechou o templo para entrar nas casas. Então deixa ele entrar. Deixa ele falar. Deixa ele direcionar. Peça ajuda a ele. Peça direção a ele. Esteja juntos, unidos. Não é fácil. Eu não estou falando que isso foi fácil. Nós falamos aqui, não foi fácil para eles. Não tem sido fácil para mim, nas minhas questões, na minha caminhada como família. E também não é fácil para você. Mas como Deus está no centro, quando entronizamos Deus, Ele viabiliza, Ele abre oportunidades, Ele abre caminho no deserto. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Feche as brechas. Arranque as cabeças dos Golias. Feche as portas. Que com certeza a provisão voltará. Será derramada sobre você e sobre sua família. Em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de glória a Deus. Vamos orar. Deus, mais uma vez essa noite, mais uma vez diante da Tua palavra, Pai, nós queremos nos colocar diante do Senhor. Nós queremos nos colocar, Deus, diante de Ti e clamar ao Senhor, que o Senhor venha estar contemplando cada família que está ouvindo a Tua voz, ó Pai. Vá, Pai, vá, ó Deus, intervenha, ó Deus, atinja, ó Pai, toca, ó Deus, nos corações, contemple cada realidade, ó Deus. Ó Deus, ajude, ó Pai, aquelas mínimas, como aquela mulher, talvez muitas
outras famílias estão falando, eu não tenho mais nada, eu não tenho nada na minha casa, eu não tenho mais força, eu não tenho mais lágrimas, eu não tenho mais nada, Deus, profeta, eu não tenho mais nada. Mas Deus é aquele, Senhor, Pai, Tu és aquele que multiplica aquilo que não existe, ó Pai, que traz à existência aquilo que não existe, Pai, aquilo que se acabou, que se findou, que se diluiu, ó Pai. Ó Deus, traga, ó Pai, de volta à existência, multiplique, ó Pai, transborde, ó Deus, sobre as famílias, o amor, a graça, a provisão, os cuidados, o sustento, ó Deus, a compreensão, a paz, a harmonia, ó Deus, em nome do Senhor Jesus, os cuidados, ó Pai. Transforma, cuida, ó Pai, de cada um dos teus filhos. Nós oramos neste momento na autoridade do Senhor Jesus. Amém, amém e amém. Glória a Deus, aleluia.